pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre o curso de eletrônica de potência, um curso básico, nessa área. O material do curso está disponível no Moodle para os alunos que estão matriculados na disciplina, na página do professor para todos que tenham interesse, assim como no canal do YouTube também. Então todos conseguem acessar ao material. Nesta apresentação, então nesta aula, falaremos um pouco sobre essa disciplina de eletrônica de potência, então chamado aqui de disciplina ou de curso, né? Quais são os objetivos de aprendizagem que se estuda nessa disciplina, a metodologia que vamos trabalhar e alguns aspectos importantes sobre a área de eletrônica de potência. Como motivação, recentemente, houveram as comemorações do primeiro homem indo à Lua, né? E aí eu selecionei uma frase do astronauta que foi o primeiro homem a pisar na Lua, que na verdade era um engenheiro. Então, a área de engenharia e a disciplina de eletrônica de potência, ela está inserida na área de engenharia, na verdade foi de fato a que efetivamente acabou levando o homem à Lua, a conquista espacial, e o engenheiro foi então a primeira pessoa a de fato pisar na Lua, o que é um feito bastante significativo. Tá? Uma unidade curricular ou uma disciplina, um curso de eletrônica de potência, ele tem como elemento central o estudo e aplicação de tecnologias e de topologias, ou seja, de conversores em sistemas eletroeletrônicos, então em equipamentos e dispositivos eletroeletrônicos. Nessa disciplina, estuda-se conceitos, estuda-se como analisar, como projetar, como calcular circuitos de eletrônica de potência que envolvem a conversão de energia. Como exemplos, fontes chaveadas, reatores eletrônicos e assim por diante. Então, ao término do curso ou da disciplina, o que imagina-se que e o que se espera que o estudante domine? Então, que ele conheça os principais semicondutores que se utilizam na eletrônica de potência, então os diodos, transistores, aplicados para a eletrônica de potência, que tem algumas características importantes, como estudaremos à frente, as principais estruturas, ou seja, os principais circuitos de conversores estáticos, então quais são os principais conversores e quando que se aplica a ele, e em que situação se utiliza, como que se projeta um conversor, então as principais equações para projetar e para escolher os componentes de um conversor, onde que se aplicam essas estruturas, esses conversores, e também fazer a montagem, a implementação, envolvendo simulação e prática de laboratório, testes e medições dessas estruturas então montadas. E, novamente, as principais aplicações, então onde que se utiliza eletrônica de potência. Então, objetivos de aprendizagem, inicialmente se começa com uma introdução à eletrônica de potência, que é a nossa próxima aula. A seguir se faz uma pequena revisão de componentes, e aí também falando então dos semicondutores aplicados à eletrônica de potência. Após isso, os retificadores, que são conversores CA-CC, depois os conversores CC-CC, os inversores, os conversores CA-CA, estabilizadores de tensão, e alguns tópicos que são de aplicação geral em todos esses objetivos de aprendizagem, que são os elementos magnéticos, então indutores e transformadores, e algum conteúdo que é praticamente transversal, como estudo de acumuladores de energia, baterias, por exemplo, operação em malha fechada e assim por diante. A bibliografia para a disciplina ela é bastante vasta, mas essa disciplina ela conta com uma apostila sobre cada aula, ou seja, sobre cada tópico de aprendizagem, tem um ou mais capítulos dessa apostila que praticamente são um livro-texto escrito em português e focado de fato nessa disciplina. Então, essa apostila ela está totalmente alinhada a esse curso. Ao final, então, em resumo, o que é importante você conhecer? Semicondutores de potência, como foi falado, os conversores estáticos e saber, então, aplicar isso
né, em situações da indústria ou, né, situações do dia a dia que precisa-se de eletrônica de potência. Então, nós vamos fazer análise, simulação e implementação. A implementação pode ser através de simuladores ou então na bancada, né, com a construção dos conversores. Então, em eletrônica, a implementação prática, ou seja, a construção física do circuito sempre é importante porque há fenômenos que não são levados em conta na modelagem matemática dos componentes e dos circuitos. Então, aspectos térmicos, questão de interferência eletromagnética, ruídos, comportamentos de componentes que são complexos. Então, isso não é modelado matematicamente, então isso não aparece nas equações que a gente vai estudar ao longo da disciplina e também não aparece nos simuladores. Então, a gente pode acabar construindo um circuito e ele não funcionando adequadamente porque algum aspecto ou algum fenômeno não foi levado em conta, alguma característica de componente que pode inviabilizar o funcionamento do circuito. Então, por isso, a etapa final de todo o projeto é a implementação em bancada para verificar se de fato, né, aquilo funciona conforme o esperado. Então, as principais etapas de uma sequência de um projeto de eletrônica de potência são, né, o estudo teórico, a implementação e o estudo no simulador, eventualmente uma montagem em matriz de contatos, quando for possível, quando, né, os níveis de corrente e potência não forem tão altos, né, já fazendo algumas medições e alguns testes. Em seguida, faz-se então placas de circuito impresso e implementação de protótipos. Então, o nome protótipo é porque é um equipamento, um circuito que ainda está em estudo, que pode sofrer alterações, otimizações, por exemplo, redução de custo, troca de componentes por modelos mais acessíveis no comércio, adaptação de design, enfim, vários ajustes. Após isso, tem-se a produção de lotes piloto, que são, então, dependendo do equipamento, 1, 10, 100 equipamentos já na versão comercial, mas que são testados por alguns usuários, ainda relatando problemas que acontecem, e aí a engenharia resolve esses problemas e faz depois, então, finalmente a versão que vai ser disponibilizada comercialmente, né? Então ocorre de fato o lançamento do produto, tá? Nós temos algumas ferramentas que facilitam então a nossa implementação prática. Uma delas é o uso de laboratórios remotos, e o IFSC tem o Visir instalado, tem o hardware e o software desse laboratório remoto em conjunto com diversas outras universidades, principalmente da comunidade europeia, que possibilita então que se faça implementações práticas, mas acessadas remotamente via computador. Então, da sua casa, por exemplo, do seu computador, você pode rodar uma implementação que é prática. Então, não é uma simulação, é de fato um laboratório real que lá no IFSC vai implementar aquele circuito e disponibilizar para você os resultados para você, então, testar, né, aquela teoria que você está estudando. Os simuladores também são muito úteis em eletrônica de potência e eletrônica de maneira geral. Nós, na disciplina, utilizamos o PSIM e o Multisim. O Multisim porque existe a versão online, né? Então você pode rodar a partir de um navegador. E o PSIM porque ele é bastante simples de usar, não é um software pesado, roda em qualquer máquina e tem uma versão demonstração que é totalmente funcional e útil para nós então, né? Então não é algo que precisa ser comprado, tá? Então o PSIM eu recomendo que vocês baixem no site aí do desenvolvedor. Ele é totalmente funcional na versão demo, a versão demonstração, e que pode ser utilizada tranquilamente para estudo e projeto de circuitos sem implicações grandes, tá? Tem alguns detalhes que ao longo do curso a gente vai comentar, né, quanto ao número de componentes, por exemplo, que ele suporta, então circuitos muito grandes a gente não conseguiria fazer na versão demo. Mas a maioria dos circuitos, ou todos, na nossa disciplina a gente consegue trabalhar com o PSIM tranquilamente. Como eu falei, então, o Multisim ele tem uma versão live, uma versão disponível pela internet que vocês podem acessar.
todos os experimentos da disciplina de eletrônica de potência adaptados para a versão gratuita, né, que é a que eu tenho acesso também, que vocês terão, foram implementados e estão disponíveis para vocês acessarem. Então, cada aula tem um experimento que já está pronto no Multisim, né, que foi elaborado para vocês, a partir dele, então, fazerem o seu estudo sobre ele. Tá? Tem outros simuladores que eu não vou comentar aqui, como o Circuit Lab, por exemplo, que tem um aspecto muito bonito, né? O desenho de circuito fica muito bonito no Circuit Lab. Vamos usar também softwares de cálculo, porque em eletrônica de potência a gente faz muito cálculo, né? Cálculo de variáveis do circuito, de dissipador, de corrente máxima, corrente média, tensão máxima, potência sobre o componente. Então, não são cálculos tão complexos, mas que demandam, né, uma quantidade de equações grande. Então, não faz muito sentido fazer isso no papel. Então, a gente utiliza softwares de cálculo para isso. Um deles é o Matemática, e aí tem o Wolfram Alpha, que é disponível via site de maneira gratuita. O Matemática tem versão estudantil e tem versão paga, tá? Um software gratuito, que é código aberto, né, é o Symmetry Studio, que tem grandes funcionalidades que nos atende, então nós vamos usar ele bastante na disciplina. Recomendo que vocês também baixem e instalem. Também tem atualmente uma versão cloud, ou seja, uma versão que pode ser aberta direto no navegador sem necessidade de instalar, que também é muito útil para a gente. Na eletrônica de potência, a gente tem em grande escala hoje o uso de processamento digital, então seja via microcontroladores ou através de processadores digitais de sinais. Então nós vamos utilizar a plataforma Arduino, por ser de baixo custo e simples utilização. Então a eletrônica de potência hoje, de fato, tem uma integração bastante forte com a área de informática e processamento de sinais, né? Um outro software que, caso vocês queiram utilizar, que é bastante simples, na verdade foi feito mais para estudantes do ensino fundamental, é um pouco mais lúdico, tá? É o Fritzing, que é totalmente gratuito e podem baixar e utilizar também caso queiram, tá? É opcional. Então, hoje fala-se muito em indústria 4.0, né? Internet das coisas, navegação e computação em nuvem, Big Data, mineração de dados, são expressões que estão em voga, e a eletrônica de potência ela é uma disciplina que dá uma base para essas áreas todas da indústria 4.0, que é o futuro, né, na área tecnológica, aí, pelo menos no curto e médio prazo. Tá? Então a eletrônica de potência é uma disciplina importante para todas essas áreas aí. Então, como tarefa, caso queiram fazer, né, não é obrigatório, isso é uma sugestão, vocês podem baixar, né, o PSIM e o Arduino principalmente, que de fato a gente utiliza, né, diretamente aí ao longo da disciplina, ok? Então fica essa sugestão para vocês baixarem. Na próxima aula, nós começaremos então com uma introdução à área de eletrônica de potência. Essa aula aqui ela foi mais focada em falar um pouco sobre a disciplina, né, e a próxima aula então a gente entra de fato no conteúdo, né, começando com o primeiro objetivo de aprendizagem, que é introdução à eletrônica de potência. Né? Então o que é essa área chamada eletrônica de potência? Ok? Eu agradeço a atenção de vocês e desejo, né, bons dias aí pela frente, e até a nossa próxima aula então.